Paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queridos amados irmãos, estamos aí passando e enviando mais um vídeo aí. Querido, nós estamos vivendo na última hora da igreja, né? E como a gente vê que nós estamos vivendo na última hora da igreja, muitas coisas estão acontecendo ao nosso derredor. Muitas coisas. E não é coisa pequena não. Coisa grande. Coisas muito grandes. Hoje nós estamos vivendo uma época do século XXI em que o ser humano, as pessoas, ele só interessa em si. Ele só interessa de si mesmo. É por isso que nós estamos vivendo na última hora um momento muito de dores, onde as pessoas se interessam só em si. Aonde a gente busca apoio, a gente não encontra apoio. Aonde a gente busca alguma coisa para melhorar a nossa vida, e muita vez não melhora a nossa vida. O apoio no qual a gente muitas vezes se apoia no homem, no qual deixamos de apoiar em Cristo. Realmente apoiar as pessoas apoiar em Cristo. Cristo ele não erra, Cristo não falha. Mas para você apoiar em Jesus, é necessário que você haja a sua fé grandemente nele e esquecer das pessoas que estão ao derredor de você. No caso, eu apoio em Jesus, mas os meus irmãos que estão do meu lado, eu não apoio. Eu não confio. Eu confio nos irmãos que estão em Jesus, mas não confio nos irmãos que estão ao redor. Não é que muitas pessoas, eles têm um diálogo de falar que você tem que confiar em Jesus, você tem que se apoiar em Jesus, né? Muitos homens de Deus hoje, ele tem esse tipo de argumento, mas eu quero lhe falar, quem está ao nosso derredor? Quem está em volta nossa? Não é os nossos irmãos? Sim. Não é o nosso pastor? Sim. Não é ele que está em volta de nós aqui? Sim. Jesus não colocou o pastor para cuidar da ovelha? Sim. E realmente eu tenho que acreditar nele, eu tenho que confiar também nele. Não é somente eu vou confiar em Jesus, eu vou confiar em Jesus. Mas Deus colocou pessoa do meu lado ali para me ter também confiar nos homens de Deus que nós estamos ao redor. Nós temos que confiar nos homens. Agora tu imagina uma igreja que as pessoas não confiam nos homens de Deus. E agora? Como é que fica uma situação dessa? Se eu não posso transmitir algo para as pessoas confiarem em mim, como é que eu posso ser um pastor se os irmãos não acreditam em mim, não confiam em mim? Como pode eu congregar num lugar que o pastor não confia em mim e eu não confio no pastor? Fica uma adoração sem graça, não fica? Fica uma adoração sem graça, irmão. Como é que eu vou dizimar e eu não confio no pastor, que ele vai investir as coisas de Deus na obra de Deus, nos irmãos que precisam? Fica sem graça. Fica sem graça. Como é que você vai fazer uma doação de 30 mil reais para uma igreja, no qual o pastor vai e pega e compra fazenda? E aí, irmão? Compra chácara, compra terra, compra carro com seu dinheiro. E aí? Fica sem apoio, irmão. Fica sem apoio. Fica sem apoio. É necessário que também o pastor da igreja, é necessário que os irmãos também acreditem no homem de Deus que está do lado, irmão. Nós vamos confiar em Jesus? Vamos. Mas nós também temos que confiar nos homens de Deus, também confiar nos homens de Deus. E os homens de Deus têm que transmitir confiança para os irmãos. É isso no qual eu estou chegando no século XXI. Onde os homens de Deus se acham homem de Deus, se mostram homem de Deus, mas não se demonstra, não faz que é homem de Deus, irmão. Por quê? Porque, irmão, nós temos que entender o seguinte. Nós temos que entender uma coisa. A gente pega aonde a igreja começou. A igreja começou como? Os discípulos de Jesus começaram a fazer a obra de Deus.
Então eles começaram a fazer a obra e começou a ter um projeto em mente. Olha, olha o que os discípulos fizeram. Para ajudar os irmãos que estavam necessitados. Você vê que naquela época a fome era muito grande também, a fome. No qual os discípulos fizeram um projeto para poder combater a miséria entre os irmãos. No qual eles criaram um projeto. E esse projeto foi colocado em prática, no qual as pessoas vendiam as propriedades e lançavam ao pé dos apóstolos. Os apóstolos não tinham a mente poluída como hoje alguns irmãos, pastores, têm uma mente poluída. Que quando os irmãos lá naquela época vendiam a propriedade, os líderes da igreja naquela época, ele fazia o quê? Eles pegavam a oferta, a fazenda, ou símbolo, a chácara que o irmão doava num propósito de tirar a fome do meio do povo de Deus. Olha só. Aí o que acontecia? Os apóstolos iam lá, pegavam aquela oferta dos irmãos e ajudava os irmãos. Olha só. Pegava a oferta dos irmãos, o que os irmãos lançavam ao pé dos apóstolos, pegava e fazia, ajudava os seus irmãos. Olha só. Você já viu hoje no século 21 alguém fazendo isso? Você já viu? Você já viu algum pastor pegando o dízimo da igreja e comprando um bujão de gás para algum irmão? Não. Nem eu vi. Você já viu algum pastor pegando o dízimo da igreja e fazendo cesta básica para ajudar os irmãos? Não. Também nunca vi. Nunca vi. Você já viu alguém vendendo um veículo, moto, casa para investir na obra? Já. Eu já vi. Mas o que foi a situação do doador? O que foi que aconteceu com o doador? Foi honrado? Foi abençoado? Foi honrado pelo pastor? Não. Realmente esse irmão que fez, que eu recordo, esse irmão ele pegou, vendeu a sua moto e investiu na obra, doou a moto dele e no final da história saiu como nome de ruim. Sabe o que é isso aí? Os homens de Deus, eles não reconhecem o tanto que o irmão lutou, o tanto que o irmão abençoou a obra. As pessoas não enxergam, são cegos. Ele não enxerga o que o irmão fez pela obra. Mas querido, se você basear a igreja do até passado para a igreja de hoje, está mudada e continua mudando. Mas eu peço aos irmãos que nunca mude o seu coração. Sempre ajuda os pobres. Sempre ajuda as pessoas necessitadas. Ainda que o seu líder não enxerga. Ainda que o seu líder é cego. Que em vez de ajudar um irmão pobre, prefere dar 2.000, 3.000 reais para um pregador pregar 1 hora. E tem gente que não tem coragem de dar nem pro pregador nada. Tem coragem de comprar sua chácara, sua fazenda, seu carro de luxo, mas não tem coragem de ajudar a igreja. Esse é o século 21 no qual nós estamos vivendo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre mais isso.